pecado nos dias atuais na linguagem de Judas. Judas capítulo 1, verso 23. Detestando até a roupa manchada pela carne. O que seria uma roupa manchada pela carne? É aquela roupa em que a lei de Moisés já está condenando. E olha que a glória de Deus não se manifestou tanto no ministério lá de Moisés, porque já estava predestinada para ser manifesta nessas últimas horas na vida da igreja. A glória da segunda casa superior à glória da primeira, das duas alianças, lei de Moisés e a graça que veio por Jesus e a verdade. Vamos ver agora o apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro 3, verso 3, 4 e 5, nós temos Pedro condenando aí as imoralidades das roupas. Quando nós vamos para 1 Timóteo capítulo 2, e o verso 9 e o verso 10, nós temos o apóstolo Paulo, pregador da incircuncisão, pregando a mesma inspiração, condenando a prática imoral das vestes. Agora escute. Estão falando na televisão, na internet, na mídia em geral, que você, mulherzinha, tem que se pintar para o seu marido, não ele vai embora, fica com outro lá na esquina. Se ele faz isso é porque é um canalha. E não é você se pintando que você vai segurar ele, não. Nós estamos falando, o pastor está dizendo que você tem que se pintar. Você sabe qual foi a primeira mulher que se pintou na Bíblia? A Bíblia faz menção de uma mulher chamada Jezabel. E ela fez coisa tão abominável aos olhos de Deus, que Jesus fez questão de abordar o nome dela no Apocalipse 2 e o versículo 20. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Aquele pastor estava tolerando pecado habituais, pecados carnais, pecado que leva homens e mulheres à sensualidade. Eu já disse, se eu fosse delegado e alguém chegasse, rapaz, uma criança foi violentada na rua. Quantos anos tem a criança? A criança tem 8 anos, pastor, delegado, 8 anos. 8 anos de idade, foi violentada na rua. Eu, como delegado, prenderia os dois. Se diz qual, pastor? Aquele bandido que fez aquele problema todo com a criança e a mãe da criança. Hoje as mães enfeitam suas crianças e botam para o mundo. Eu prenderia este bandido e prenderia a mãe dessa criança, porque foi ela que enfeitou, foi ela que preparou tudo e entregou para os filisteus, o canal do diabo. Prenderia os dois. Arrependimento. Quando você pega o livro de Isaías, lá no capítulo 3, do 17 ao 24, nós temos uma lista de 17 exortação de Deus, não para aquela época, mas hoje para a igreja. Deus fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. Parar! Naquela época podia usar, ou sair do Egito, está todo mundo desmantelado. Mas agora, com a morte de Cristo, para tirar rugas em ruga, Deus não aceita mais essas coisas, porque o seu sangue tem poder para purificar a igreja, e a santidade, ela começa de dentro para fora. Quando você pega 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 23, diz o apóstolo Paulo: todo o vosso espírito, a parte interna, alma e corpo, esteja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escute, eles estão dizendo que você pode pintar as suas unhas de amarelo, de preto, de vermelho, de branco, porque no seu espírito não pega tinta. Então eu pergunto, se não pega tinta no espírito, por que a santidade citada pelo apóstolo Paulo deve começar pelo espírito?
Olhe para cá, igreja. Tudo aquilo que você põe no seu corpo, primeiro foi gerado no espírito da sua mente. Depois que foi gerado no espírito da sua mente, é que veio para o seu corpo. Não é o material que predomina sobre o espiritual, é o espiritual que predomina sobre o físico. Jesus disse que o corpo, seu espírito, está morto. Olhe para cá. Você quer ir morar no céu com Deus? Você não quer morar com Deus? Ignore o que eu estou pregando. Quer morar com Deus? Abrace. Você está ouvindo um pregador que Deus, por sua misericórdia, levou ele ao inferno no ano de 1993. E eu vi o livro de Isaías 3, do 17 ao 24. Tudo obra de Satanás, do diabo. É uma das fábricas de Satanás que eu fui lá. Deus me levou lá. Lá tem tudo projetado. Quando o diabo quer colocar uma pessoa numa cadeira de roda, primeiramente ele constrói a cadeira de roda do inferno. Quando o diabo quer matar uma pessoa com um problema no coração, primeiro ele projeta lá no inferno. Depois ele atira com a sua seta, de acordo com o Salmo 91. Ele atira na pessoa. Por isso que nessa noite, se tem algum paralítico me ouvindo, saiba que você pode sair dessa noite aqui, andando para sua casa, com seus próprios pés. Deus não fez madeira para você se apoiar nela. Deus trouxe a sua palavra para nós. O nosso apoio é a palavra de Deus. E quando nós nos apoiamos no Evangelho, a vitória de Deus é certa. Você está ouvindo um pregador que foi desenganado pelos médicos. Arrependimento. Pastor, eu tenho tanta vontade de receber os dons espirituais, pastor. O dom de visão, pastor. O dom de discernir os espíritos. O dom da palavra. Pastor, o que eu faço? Se converta. Convertei-vos pela minha repreensão. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É o próprio Deus se revelando para aquele homem, para aquela mulher que se arrependeu. Que maravilha! Se arrependeu de quê? Pecado. Veja comigo Romanos 6 e 23. Pecado, salário do pecado é o quê? A morte. O que seria a morte no termo físico? Separação da família. O que seria a morte no termo espiritual? Separação de Deus. Então entra comigo agora em Efésios 2 e verso 1. Diz o apóstolo Paulo que nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas o Senhor nos vivificou. A primeira morte ocorreu no campo espiritual, quando Adão pecou, pegou o fruto que Deus disse não coma, e ele comeu, ali mesmo ele morreu. Ali tinha um zumbi andando, um morto, um vivo morto. Ali mesmo ele morreu. Ali naquela hora ele já não era mais de Deus. Naquela hora ele era do diabo. Olha a chance que Deus deu para ele escapar do diabo. Adão, onde está? Ora, irmão, Deus sabe tudo. O globo terra, na inspiração de Isaías, ele diz que é como um pingo d'água no fundo de um balde. Davi diz que Deus sabia o que ele ia falar antes dele pensar, antes de chegar à mente. Deus já sabia. E agora aparece Deus. Adão, onde está? Sabe o que significa? Adão, eu estou te dando uma oportunidade para tu se arrepender. A primeira palavra-chave é: Senhor, pequei contra ti. Mas ele não quis. Senhor, ouvi tua voz. Quer comer? Estava pelado. Quem te mostrou que estava nua? A segunda oportunidade para ele se arrepender.
Quem te mostrou que tu estava nu? Comeste porventura do fruto que eu te ordenei dizendo que não comeste? No seu lugar dele, você faria o quê? Senhor, me arrependo, Senhor me perdoa. Mas ele não. Olha a mulher, a lorona que tu me deu. O Senhor se virou para a lorona. Por que fizeste isso? É oportunidade para a mulher. Esse é o Deus de amor. Os incrédulos, na maioria dos ateus, está dizendo que Deus não tem amor, visando essa área. Mas eu estou mostrando aqui o amor de Deus, lá no princípio. Por que fizeste isto, mulher? Por que fizeste isto, Eva? A serpente, a cobra. Deus não discute com o diabo, irmão, porque a meta do diabo é só causar maldade, pânico. Veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Jesus agora disse: maldita é a terra por tua causa. Você vê que o jumento continua sendo jumento do mesmo jeito. Por isso que você não pode comparar ninguém com o jumento. Às vezes tem pessoas que comparam os outros. Vai passar um jumento. Ah, bicho burro. Não faça isso. Porque se eles falassem, eles iam atrás das leis. O Brasil tem muita lei. Olha, me compararam com ele, ó. Processo nele. Deus olhou para a nação de Israel e olhou para o jegue, olhou para o boi. Olha o boi, conhece o possuidor dele. Olha o jumento, conhece a manjedoura. Aí olhou assim para a nação de Israel. Mas você não tem entendimento. Você é pior do que o boi, é pior do que o jumento. Não dá para comparar. Mas acima disso tudo, Deus te ama. Deus ama a igreja. Xandarei becama, mamamama, curianda, babalabai. Oh, glória! Deus ama a igreja. Chegou um pregador estranho para mim e disse que Deus não ama o pecador. Eu não vou comparar com o boi nem com o jumento, porque não dá. Se Deus não amasse o pecador, eu não estaria aqui. E diz o apóstolo Paulo que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas esse Deus que nos ama está exigindo arrependimento, porque é na prática do arrependimento que tem o encaixe do poder de Deus, da glória de Deus, da revelação de Deus, da manifestação corpórea de Deus. Quem entendeu diz glória a Deus. Oh, riclamba, bababassuda, clama, manada. Eu estou sentindo que Deus quer mexer com vocês. Vocês não estão deixando Jesus mexer com vocês. Abre o coração para Deus. E não vai dar uma de super santo porque não funciona. De super crente porque não funciona. Deus é muito claro. João 15, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lá João 14, verso 21, ele disse: aquele que tem meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Quem me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele está no singular, porque a palavra revela homem e mulher. Quem entendeu, diga amém. Sim? Homem e mulher se interpreta a imagem e semelhança de Deus. Então Deus fala direcionado ao homem, e a mulher tirada da sua costela. Por isso que a palavra vai a todos. Convertei por quê? Convertei-vos pela minha repreensão. Eu vou mostrar para os irmãos uma coisa que elimina o poder de Deus na vida de muitos cristãos. Provérbios 6, 17, nós temos 6 obras que Deus aborrece. A 7ª, Deus abomina. Quem aqui já passou em frente um jumento morto com 4 dias? O que vocês fazem?
Vocês fazem isso, né? Você está reprovando aquilo, é um sinal de... Você está abominando aquilo. Assim são crentes que semeiam contenda entre crentes. Ambos estão fazendo uma das obras mais efetivas de Satanás na destruição da igreja. Os contendeiros. Que ele semeia contenda entre irmão. Esse pecado